E o candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pela União Brasil, senhor Rodrigo Amorim. Para as palavras de abertura, o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Josier Marques Vilar. Bem, muito boa tarde a todos, a todas que estão aqui conosco. É uma honra recebê-lo aqui na Associação Comercial. A Associação Comercial do Rio de Janeiro é a mais antiga associação empresarial do Brasil. Nós fomos fundados em 1809, portanto, nós temos 215 anos. Foi fundada por Dom João VI, presidente. E o mais importante deles foi o nosso Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, seu terceiro presidente. É um inspirador para todos nós empresários, que criou um ambiente de negócios focando na industrialização do país. Quando o país era um país rural, 90% da população brasileira vivia na região rural do país. O Barão de Mauá resolveu investir na industrialização do Brasil, transformando-se assim num empresário transformador para a nossa economia. Ele criou as estradas de ferro, a iluminação de rua, elétrica, fez o Banco do Brasil, o Banco Mauá, ele fez uma série de coisas, ligou o Rio de Janeiro à Europa através de cabos telegráficos. Enfim, ele foi, e quando um país era analfabeto, 85% da população era analfabeta, ele construiu um canal de comunicação escrito, acreditando no desenvolvimento. É uma honra recebê-lo aqui como candidato a prefeito da nossa cidade. E nós vamos conversar um pouco. Nós temos aqui na Associação Comercial 25 conselhos empresariais. As questões que nós vamos formular aqui, elas estão relacionadas à atividade empresarial na cidade. Seja educação, seja transporte, seja saúde, seja qualquer tema que nós vamos abordar aqui consigo, ela estará sempre direcionada pelo olhar dos conselhos empresariais que formularam as perguntas que eu vou repassá-lo. Sinta-se em casa, a casa é sua. Essa associação comercial é uma associação suprapartidária, independente, do ponto de vista do pensamento, portanto, cabe aqui todas as diversidades de opinião, mas o importante é que a gente tenha um propósito único, e o nosso propósito é criar um ambiente de negócio no Rio de Janeiro que seja sustentável, crescente, que a riqueza seja gerada, empregos sejam gerados, e eu fico muito feliz de poder receber todos os candidatos e, muito particularmente, estou muito feliz de recebê-lo aqui. Portanto, o tempo é seu, e em seguida a sua introdução, nós passaremos a uma conversa com as perguntas que foram formuladas pelos nossos conselhos. Está bem assim, deputado? Presidente, quero cumprimentar a todos. É sempre do setor produtivo se faz muito presente na Assembleia, e falo como presidente da CCJ. A importância de estar aqui hoje, obviamente, tem um propósito, que é a eleição que se avizinha. A gente está há poucos dias da eleição, discutindo os problemas da cidade do Rio de Janeiro. Porém, a importância de estar aqui como homem público, como parlamentar, como candidato hoje à Prefeitura do Rio de Janeiro, é a relevância e o reconhecimento dessa casa, a essa casa, não só pelos antecedentes que o senhor bem expôs aqui, a casa do maior desenvolvimentista do Brasil. Então, é fundamental estar aqui, discutir o Rio de Janeiro. E mais do que isso, essa eleição tem um propósito, já adentrando no processo eleitoral. Eu tenho dito que essa eleição tem dois desafios. O primeiro deles é por conta da nacionalização, da polarização ideológica, que por mais que gere acirramento, por mais que gere conflitos, eu considero que é extremamente salutar à democracia. Há muito tempo a gente não vivia no Brasil uma discussão que passava pelo ambiente ideológico. E isso é bom. Voltou a ser objeto de discussão em casa, nas rodas de conversa, informalmente. Isso é bom para o Brasil.
a gente tem uma clara tentativa de antecipação do processo eleitoral de 2026. Eu costumo dizer que a gente tem um atual prefeito na cidade do Rio de Janeiro, cujo grupo político está aí há 30 anos. Ele, em especial, está na tentativa de ir para o seu 4º mandato como prefeito do Rio de Janeiro. O fato é que, por escolha própria ou oportunismo, ele se declarou, e falou isso abertamente, como um soldado, um serviçal do atual presidente da República. E eu não estou proclamando aqui nenhum tipo de rebeldia, não. O presidente da República ele tem uma vertente ideológica contrária à minha, agora somos todos inimigos da República. Não é isso, ao contrário. Eu, inclusive, estabeleci no meu plano de governo o intenso diálogo com os entes federativos, sejam eles quais forem e sob o comando de quem quer que esteja. Mas o fato é que há uma nítida tentativa de antecipação do processo eleitoral de 2026. Obviamente que as capitais exercem esse papel de força, a capilarização do voto passa pela eleição municipal, e aqui no Rio em especial, há um grupo político ligado à esquerda, ao atual presidente da República, que tenta fazer daqui do Rio de Janeiro o que eu tenho dito sempre que tenho sido entrevistado, um bunker da esquerda. Esse é o primeiro desafio, ao meu ver, criar algum tipo de resistência a esse projeto. Em segundo lugar, em igual importância, apresentar soluções, obviamente, para a cidade do Rio. Independente agora da vertente ideológica, e eu tenho uma vertente muito clara, eu sou cria política de uma vertente ideológica. Eu fui candidato a vice-prefeito do Rio em 2016, ao lado do senador Flávio Bolsonaro, que é meu amigo, tijucano como eu. Tive a oportunidade naquele momento em ser candidato, portanto, essa é minha segunda eleição à majoritária. E, naquele momento, a gente partiu para 2018, no que eu considero a maior guinada recente da história política do Brasil. Eu tive a honra de acompanhar o presidente Bolsonaro Brasil afora. Então, todos aqueles episódios de aeroportos lotados, das pessoas clamando pelo presidente, eu pude acompanhar pelo interior do Brasil com ele. E isso me permitiu, até então um ilustre desconhecido da política, me permitiu em 2018 ter sido eleito deputado estadual, o deputado mais votado do estado e mais votado da cidade do Rio de Janeiro. A partir dali eu começo um mandato na Assembleia Legislativa que eu não poderia me divorciar do aspecto ideológico, porque eu nasci para o mandato dentro dessa seara ideológica, muito embora já tivesse pública anterior. Eu fui procurador do município em Niterói, eu fui secretário por 2 vezes na Baixada Fluminense, eu fui secretário de fundações no Mercosul, ocasião, inclusive, que fiz uma pós-graduação numa universidade no Uruguai, mas para o mandato para a vida legislativa foi a primeira vez, e eu nasci desse ambiente de dicotomia ideológica. Portanto, no meu mandato eu não poderia me divorciar sob pena de afrontar os meus eleitores, 140 mil eleitores, da defesa dos valores que me levaram à cadeira na Assembleia Legislativa. Mas, ao mesmo tempo, realizei um exercício que é o que eu pretendo mostrar aqui para o empresariado. Se, de um lado, eu consigo ter uma defesa veemente dos valores conservadores, da guerra contra a esquerda, de levantar a defesa de um mantra conservador que é Deus, pátria, família e liberdade. Por outro lado, eu tenho desempenhado um mandato extremamente técnico na Assembleia Legislativa, e isso se demonstra agora no meu segundo mandato, quando assumo a presidência da CCJ, que é a comissão mais importante da casa. Eu já fui presidente da comissão de orçamento, e agora todo projeto de lei ele nasce e ele termina na CCJ, e na CCJ eu tenho feito questão de manter uma produtividade. Hoje, inclusive, saí da Assembleia agora porque estava na reunião da CCJ, não obstante o período eleitoral, eu tenho mantido as reuniões acontecendo, e tenho ali, independente do viés político, eu observo apenas a questão da constitucionalidade, da legalidade, e a gente tem dado produtividade à Assembleia Legislativa. E é essa forma que eu pretendo apresentar de maneira muito objetiva que, apesar das dicotomias ideológicas, estar filiado a uma vertente ideológica clara, conservadora, por outro lado, eu quero ter a possibilidade de lhes apresentar propostas efetivas para o Rio de Janeiro, baseadas na técnica e da melhor forma de apresentar política pública. Então, é esse desafio. Para terminar essa breve apresentação, tem 2 fatores ali que são grandes alicerces dessa minha candidatura. Eu sou extremamente consciente, eu sei que é um desafio, e eu faço uma metáfora ao futebol, que gosto de futebol, que disputar uma majoritária, uma prefeitura, um governo do estado,
obviamente, é uma final de Champions League. E eu entendo que, diante dos candidatos apresentados, não por capacidade, mas pela trajetória, o atual prefeito com seus 3 mandatos de prefeito, outros candidatos que já foram candidatos em outras oportunidades, eu considero que eu fui para essa final de Champions League e eu tinha o desafio de jogar bem. E tenho feito isso com a apresentação de propostas claras. Eu devo essa candidatura a uma articulação com o presidente Bolsonaro, e em especial com o senador Flávio Bolsonaro, que me confiaram a missão de estabelecer, ao lado do candidato Ramagem, uma frente conservadora para o Rio de Janeiro. Isso não significa que uma candidatura minha esteja subserviente ou a serviço do candidato Ramagem, mas sim de um propósito conservador. Então fica aqui o meu reconhecimento e minha gratidão a uma liderança política que é a maior liderança conservadora da América Latina, que é o presidente Bolsonaro. E, por outro lado, eu tenho que fazer aqui um reconhecimento ao presidente Bacelar. O presidente Bacelar é um político novo como eu, do seu ponto de vista de mandato, está no seu 2º mandato, vem de Campos dos Goytacazes, advogado como eu, e ele, no primeiro momento, ascendeu a uma secretaria de governo e fez um bom trabalho, o que o permitiu ser o presidente da Assembleia Legislativa, me confiou o que tradicionalmente é o ponto 02 da Assembleia, que é a CCJ, e o presidente Bacelar, além de estar se firmando num contexto político no Rio de Janeiro, como um político que cumpre a palavra e também como um político de coragem que compra a briga, ele demonstrou isso na eleição municipal. Assumiu a presidência do 3º maior partido do Brasil, com tempo de televisão, com fundo partidário, não se rendeu aos acenos do atual prefeito, que ofereceu mundos e fundos, espaço político, e ele manteve uma posição de independência política. Então, tenho que refazer esse reconhecimento e a confiança do presidente Bacelar. Então, é dentro desse contexto. No campo pessoal, tenho 45 anos, sou casado há 28 anos, tenho um casal de filhos, um com 18 e minha filha com 14 anos. Sou morador da Tijuca, nasci e fui criado na Tijuca. Meu pai morreu, eu tinha 17 anos, e minha mãe morreu mais recentemente. Portanto, fui criado por uma mãe que foi empresária, que exerceu o papel de mãe, nos criou a mim e ao meu irmão, que é vereador no Rio de Janeiro, que é médico, neurocirurgião, líder do PL hoje na Câmara, e sou cristão, declaradamente conservador, bolsonarista, e a minha trajetória foi essa. Já estive na vida pública como secretário, como procurador municipal, depois assumi o primeiro mandato de deputado, me reelegi como deputado, hoje presido a CCJ e, mais uma vez, podendo participar de uma eleição majoritária no Rio de Janeiro. Muito bem, muito obrigado, deputado, pela sua apresentação. Eu vou passar direto aqui para algumas perguntas dos conselhos, para que a gente possa, de uma maneira muito tranquila, conduzir essa conversa aqui, que tem sido muito rica para mim, sabe, deputado? E me comprometo de ser bastante objetivo. Eu tenho aprendido muito aqui com todos os candidatos, sabia? E é um aprendizado. Eu imagino assim para todos, né? Para vocês também que estão sem dúvida percorrendo essa trajetória, deve ser um aprendizado gigantesco. Bom, a primeira coisa que eu queria lhe falar é o seguinte: nós temos aqui um mantra na Associação Comercial do Rio de Janeiro, que nós temos um propósito. E o nosso propósito é de contribuir para que o Rio de Janeiro volte a ser uma cidade segura e atrativa para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar. Do ponto de vista do empresariado, isso faz um sentido muito lógico, especialmente que nós precisamos ter segurança jurídica para investir, precisamos ter um ambiente seguro para se investir, do ponto de vista da segurança pública, da ordem pública, e para se viver e para se trabalhar. O senhor acha que é possível o Rio voltar a ser atrativo para se investir, para se trabalhar, para se empreender, para se viver e para se visitar? E de que forma o senhor organizaria a cidade para ela retomar o protagonismo econômico e o ambiente, o ecossistema empresarial voltar a ser pujante, como já foi em algum momento da nossa trajetória? Presidente, excelente questionamento, que me permite, em primeiro lugar, declarar aqui o meu amor pelo Rio de Janeiro. Sou um carioca apaixonado por essa cidade. Nasci há 45 anos atrás aqui no Rio de Janeiro, na Promatre, um hospital público aqui na Avenida Venezuela. E sou um carioca inveterado. Boa tarde, boa tarde. Sou um carioca inveterado e apaixonado por essa cidade. Em segundo lugar, a forma
que o senhor coloca a questão, que é um tema de inquietação dos empresários na cidade, ela tem a absoluta sinergia com o momento que a gente está vivendo. O senhor é bem claro no tempo verbal, que o Rio de Janeiro volte a ser uma cidade atrativa. Isso nos faz crer que estejamos em comunhão de pensamento. O Rio de Janeiro hoje, livre de qualquer apego ideológico, o Rio de Janeiro hoje é uma cidade largada e abandonada. Eu tenho utilizado uma figura de retórica, de metáfora, dizendo que o prefeito atual se tornou um maquiador da cidade. O Rio de Janeiro tem problemas gravíssimos, que o prefeito faz parte desse problema, ou melhor, da resolução desse problema, muito embora o atual prefeito, aí eu me refiro em especial à segurança pública, que talvez seja um dos maiores dilemas da cidade hoje. E o prefeito é parte integrante da solução desse problema, isso é fato. Está estampado na Constituição da República, artigo 144. É dever do município a segurança pública. Então o prefeito lavou as mãos e disse isso abertamente numa entrevista a um grande canal de televisão, dizendo, olha, não é tarefa do prefeito, isso é tarefa do governo. E não é, tarefa do prefeito. Então, estamos em comunhão com esse mesmo pensamento. O Rio tem que voltar a ser uma grande cidade. Hoje, o que a gente tem de forma muito rápida e clara é uma cidade largada, sob o ponto de vista da conservação, uma cidade abandonada, as calçadas destruídas, asfalto esburacado, falta de sinalização, o asseio com a cidade não há, as praças públicas deterioradas, então não há o menor carinho com a cidade, com os pontos turísticos, mato crescendo em todo canteiro, cidade suja. Esse é o primeiro ponto. A cidade que vive com um dilema social. Os moradores de rua no Rio de Janeiro, reconheço que é um problema social, que perpassa uma série de outras políticas públicas e outros fatores, mas é uma cidade que triplicou o número de moradores de rua nos últimos anos. Além disso, a gente vive dicotomias sociais. Há números, eu discordo até certo ponto, mas que há 500 mil pessoas em situação de extrema pobreza na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, a gente vive uma cidade insegura, como eu falei inicialmente, por omissão da Prefeitura do Rio, seja no ordenamento urbano, nas intervenções urbanísticas da cidade, como iluminação, e que a gente vive também uma outra maquiagem, um outro engano, porque o que é mais comum no Rio de Janeiro são luzes piscando. A gente não tem uma iluminação condizente com uma cidade como o Rio de Janeiro. E eu expus isso na frente da casa do prefeito. Eu aqui de antemão declaro, ganhando a eleição de prefeito do Rio de Janeiro, abro mão de morar na Gávea Pequena, porque não vejo sentido no século XXI de qualquer governante morar num palácio, pago com dinheiro do povo, do empresário, de quem cria renda nessa cidade. Mas, em frente à casa do prefeito, no Alto da Boa Vista, um ponto turístico, única floresta urbana que temos no Brasil, a gente tem um pandemônio de falta de iluminação na frente da casa do prefeito. Isso é um assinte, isso é um tapa na cara do cidadão. Além de todas essas mazelas, a gente vive uma doença crônica na saúde, porque é dever do município, e talvez possa estar antecipando outras questões, mas é dever do município a saúde básica, as grandes emergências, o programa de saúde da família. A gente perdeu capilaridade no programa. Automaticamente perdemos porta de entrada. O que, na ótica do prefeito, é até bom perder porta de entrada, porque ele não consegue dar conta da fila do Sisreg. Criou algo inédito no Brasil, que é outro tapa na cara do carioca, que é a fila da fila. É uma violência contra o carioca. Então, a gente não consegue dar conta dessa fila. A gente não consegue ter hospitais minimamente cuidados. Recentemente, a coisa de 1 mês e meio atrás, morreu um paciente dentro do Salgado Filho, uma unidade na zona norte do Rio de Janeiro, porque o elevador despencou. Então, não tem cuidado com o equipamento público. Então, a gente tem problemas muito graves no ponto de vista de saúde, de educação, sexualização das crianças, com espetáculos como o Cavalo Taradão, que virou um símbolo da sexualização antecipada das crianças, que pagam com dinheiro público espetáculo de funk e sexo para as crianças de 6 anos de idade. Além disso, tem crianças sentadas em caixote de madeira dentro de sala de aula. Uma maquiagem, uma fraude nos números do IDEB. Os números do IDEB levam em consideração 2 aspectos, a aprovação e as notas de português e matemática. O prefeito adotou 2 medidas para fraudar. A primeira delas, separou os alunos maus dos alunos bons. Os alunos com bom rendimento fazem a prova para o IDEB. Os alunos com péssimo rendimento, ou seja, a maioria deles, ele colocou numa turma especial de reforço,
que não é, para o efeito do IDEB, uma turma tradicional. Portanto, esses alunos não fizeram a prova para crivo do IDEB. E a outra manobra que ele fez foi aprovar automaticamente, voltou à aprovação automática que não tinha no Rio de Janeiro há 20 anos. Obviamente que os números melhoraram um pouco, mas ainda são números ruins. Ou seja, o que eu quero resumir nisso tudo, porque virão perguntas específicas sobre cada tema, é que a gente vive numa cidade largada, abandonada, mal conservada, uma bagunça cidade. Você não consegue sair de casa sem moto passando na contramão, sem ninguém respeitar regra alguma. Virou um pandemônio Rio de Janeiro e a gente precisa restaurar a ordem na cidade, cuidar das pessoas e devolver o bom ambiente de negócios, que é o que diz respeito aqui à reunião de hoje. É fundamental que nós possamos ter capacidade de atrair e fixar negócios no Rio de Janeiro. E a aplicação de políticas públicas que estão descritas no plano de governo, que perpassa esses temas que eu falei ao senhor, faz com que a gente consiga readquirir a capacidade de ter autoestima. O carioca perdeu, infelizmente. O carioca virou motivo de piada no Brasil inteiro, pela falta de respeito às regras, pela cidade que a gente está vivendo hoje. Ninguém tem confiança de fazer negócio. Eu venho da iniciativa privada com o carioca e imagino que a associação comercial, as federações industriais devam vivenciar esse dilema no dia a dia. Então, a gente precisa recuperar esse ambiente que se dá com a restauração imediata da ordem, com medidas enérgicas, com uma reforma administrativa no primeiro dia de governo, reduzir de 33 para 15 secretarias, economizar 8 bilhões de reais ao ano e devolver a força e, sobretudo, o respeito que o Rio de Janeiro sempre deveria ter tido e perdeu num determinado momento como a cidade mais importante. E aí eu falo sem nenhum bairrismo aqui. O Rio de Janeiro é uma cidade mais importante que São Paulo, porque tem uma força econômica muito pujante, mas, sobretudo, é a capital cultural, é a capital turística e a porta de entrada do Brasil. Todos Isso aí. os atrativos naturais que só a gente tem. Muito bem. Obrigado, deputado. Então, eu vou passar uma pergunta agora relacionado, já que o senhor tocou no assunto da segurança jurídica, eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião, que ela vem do conselho, vem de dois conselhos, do Conselho Jurídico e do Conselho de Urbanismo. Manter esse programa de concessão de áreas públicas, estudando cada caso, obviamente, mas a sua relação nas parcerias público e privadas para a gestão de bens que sejam de propriedade pública, mas de interesse coletivo, está dentro do seu olhar, da sua visão de gestão? Presidente, eu sou um capitalista e um liberal por essência no campo econômico. Portanto, considero que qualquer tipo de relação com a iniciativa privada ela tem que ser incentivada. E falo não só das relações de parceria público-privada, no modelo de PPPs, mas, sobretudo, também de privatizações. Então, sou um entusiasta. E não é só por uma questão de vertente econômica, não. Me filio à escola econômica liberal na economia, mas é por uma questão de lei. A Constituição Federal, mais uma vez me remetendo, eu sou legalista. A Constituição Federal, no artigo 37, ela estabelece princípios. Dentre esses princípios, ela estabelece o princípio da especialidade. Portanto, aquilo que se tenha alguém, mesmo que seja da iniciativa privada, ou principalmente se for da iniciativa privada, que tem uma capacidade maior do que o poder público, que seja repassado à iniciativa privada. O que não pode haver, eu entro no caso específico do Jardim de Alá,
entro no caso específico do estádio do Flamengo. O prefeito não pode, por devaneios, o Eduardo Paes hoje ele vive com devaneios. O atual prefeito acorda sem nenhum planejamento e ele acha por bem diminuir uma faixa da Avenida Brasil. Um ator é atropelado na orla da Barra da Tijuca, ele acorda e, sem consultar nenhum especialista de trânsito, ele acha na cabeça dele, num devaneio, que ele precisa dar resposta àquele problema diminuindo o limite de velocidade. Mas ele não escuta a opinião técnica para saber se aquela redução do limite de velocidade vai ensejar engarrafamento, vai atrapalhar a mobilidade da cidade. O que a gente tem hoje, faço aqui a minha crítica, não é uma crítica por crítica, mas a gente tem um prefeito hoje que ele se vale dos seus devaneios para gerir a cidade. Ele acordou um belo dia e resolveu que ele tinha que fazer algo ali no Jardim de Alá. E eu não estou nem criando aqui uma teoria da conspiração que ele o fez para atender interesses não republicanos, que ele o fez para atender interesses pessoais, para ter algum tipo de vantagem nisso. Pode ser que sim, mas eu não estou nem indo para esse lado. O fato é que o prefeito ele tem que dar as linhas do governo, mas ele não é o imperador da cidade. Portanto, a partir do momento que ele tome decisões que impactam setores da sociedade, ele tem que dialogar com esses setores da sociedade e ele não dialoga. Ele não dialogou com a rede hoteleira, ele não dialogou com o trade turístico, ele não dialogou com os moradores da região, que é uma região importante e sensível para a cidade. E aí eu recebi uma crítica de um candidato aqui do PSOL, que eles querem ser socialistas em tudo, né? Por mais que o partido seja uma confusão tremenda no próprio nome. O partido é desconexo no próprio nome, é um partido que defende o socialismo e a liberdade ao mesmo tempo. É paradoxal na própria essência. Mas eu recebi uma crítica dele quando disse que no meu plano de governo tinha uma política pública de segurança voltada exclusivamente e prioritariamente para os cinturões comerciais da cidade, para as zonas turísticas e para a orla do Rio de Janeiro. Ele me acusou de ser elitista e ter uma política exclusiva para as classes mais favorecidas. É uma estupidez tremenda, porque a máxima da equidade é tratar os desiguais com desigualdade. Então, é necessário haver uma política pública especial para quem produz para as áreas do atrativo turístico da cidade do Rio de Janeiro. É óbvio que a gente não pode ter uma mesma política pública igualzinha para todas as regiões da cidade. Isso, por si só, já é uma estupidez. Agora, claro que uma região como Leblon, Ipanema, na orla turística que é e no lugar que é, tem que ter uma discussão com quem mora, com quem produz, com quem vem para a cidade, com quem recebe o turista, porque faz parte de uma cadeia turística importante, de uma cadeia produtiva importante. E o prefeito não respeita e não dialoga. Faz as coisas para jogar para a plateia, já vou passar para o senhor, mas faz as coisas para jogar para a plateia, e quando eu fiz o paralelo aqui do estádio do Maracanã, sou flamenguista. Quero ter um estádio no Flamengo. A gente é flamenguista, sabe bem disso, porra. Eu sou ídolo de Zico, fui na despedida dele no Maracanã. Não é prerrogativa sua só, não. Mas é o seguinte, eu considero como flamenguista que sou, que o nosso estádio é o Maracanã, mas que tenhamos outro. Por que não na Zona Oeste, a região com maior densidade populacional da cidade? Por que discriminar o cidadão da Zona Oeste flamenguista? Por que fazer? Não existe nenhuma cidade do mundo que num raio de 1 km² se tenham 3 estádios da envergadura de São Januário, Maracanã e desse potencial estádio do Flamengo. Não levou em consideração os graves problemas ambientais que tinham ali. Newton Santos é um pouco mais de 1 quilômetro, mas também está no mesmo ramal. Agora, não levou em consideração os graves problemas ambientais daquele terreno que foi gasômetro. Não levou em consideração um problema judicial que vinha pela frente, a partir do momento que fez uma manobra sob o aspecto jurídico super capenga, porque há uma discussão agora, inclusive, de competência, se é a competência da Justiça Federal, haja vista que envolve a Caixa Econômica Federal e, portanto, teria um atrativo de competência para uma fixação de competência na Justiça Federal, se é da Justiça Estadual, e ninguém sabe o que vai acontecer, e aí o flamenguista que acreditou naquele projeto de maquiagem, de propaganda eleitoral, não terá um estádio nos próximos anos, nem aqui e nem na Zona Oeste, porque vai ficar congelado qualquer pretensão em qualquer projeto. Portanto, o que eu quero dizer de forma objetiva é que o prefeito tem que pensar a cidade respeitando os setores produtivos, fazendo diálogo, e ele é um indutor de políticas públicas. Ele não é um imperador da cidade do Rio de Janeiro, mas defende a
parceria público-privada e diretamente o ambiente de negócios, seja por parceria, por concessões ou por privatizações. Desculpa, o senhor ia falar e eu interrompi. Para que área? Desculpe, Pra que área? desculpe, Laudelino, só porque nós temos uma metodologia dos nossos encontros. Eu acho que a gente vai passar aqui Vamos passar. pelos setores. As perguntas já foram encaminhadas pelos nossos conselhos empresariais, e então elas são direcionadas aqui ao nosso candidato, dentro dessa lógica, para poder contemplar todo mundo, tá bom? Vou falar das propostas específicas e de onde vou tirar dinheiro para Isso, aplicá-las. perfeito. Nós temos aqui, como eu disse, deputado, 25 conselhos empresariais. Um dos conselhos empresariais é o Conselho Empresarial das Favelas, das Comunidades e da Economia Solidária, que nós criamos há um ano. Esse conselho tem tido uma participação muito ativa e muito efetiva e nos encaminhou um questionamento que eu gostaria de repassá-lo. Eu tenho visitado algumas comunidades que esse conselho representa. Aqui tem empresários da Rocinha, da Maré, do Complexo do Alemão, do Vidigal, e eu tenho visitado algumas esses locais onde eles estão atuando para conhecer um pouco de uma realidade que não é a minha, e eu estou impressionado assim com o volume de negócios que circulam nesses ambientes. E é uma juventude ativa, produtiva, criativa, crítica, mas falta a eles o recurso, o dinheiro, muitas vezes, para fazer as coisas deles crescerem. O que nós temos feito aqui pela Associação Comercial é tentar ajudá-los a organizar os seus negócios melhor. Obviamente que temos o Sebrae, que dá apoio de treinamento, que nós temos assim para o grande empresário o BNDES, nós temos para o médio empresário do Estado a AG Rio, e para o pequeno empresário também. Nós temos do município o Investe Rio, que é um órgão de fomento e apoio financeiro para o pequeno empresário, para o médio empresário, mas o microempresário, aquele garoto da startup das favelas, ele às vezes precisa de muito pouco recurso, é muito pouco o dinheiro que ele precisa para escalar o seu negócio e transformá-lo numa coisa maior e ele mudar de posição dentro da sua escala social e econômica. A pergunta que me formulam o senhor, como prefeito, apreciaria a hipótese de ter um órgão de fomento específico para as atividades empresariais das comunidades e favelas, como o Yunus fez lá em Bangladesh, aquele banco da pobreza, em que às vezes é R$ 5.000, é R$ 10.000, mas o garoto não tem garantia nenhuma para dar, ele não tem. Se ele for cumprir o ritual que as agências de fomento regulares exigem, eles não conseguem, simplesmente, eles não têm, e tem desconfiança, ele acredita que não vai conseguir. Então, a gente precisa juntar a capacidade de qualificação e capacitação, que isso, a Associação Comercial, junto ao Sebrae, nós já estamos organizando. Faltam os recursos incentivados de governo. O senhor toparia enfrentar esse desafio? Olha, está no meu plano de governo, inclusive. Eu, na minha experiência profissional, na passagem que tive pelo Mercosul, eu fui relator do maior projeto de microcrédito da América Latina, que foi no Panamá. Eu fui o relator desse projeto. Justamente no modelo desse, de incentivo à economia criativa, ao microempreendedor, numa região que no Rio de Janeiro tem sua peculiaridade: 56% do território da cidade do Rio de Janeiro ocupados por favelas. 56% do território. E, obviamente, que a gente tem as idiosincrasias, as características próprias dessas localidades, que, dentre elas, infelizmente, é o controle de um crime organizado. Seja milícia, seja tráfico de drogas, que hoje, por sinal, diga-se de passagem, tem a mesma conduta criminosa. Então, pouco os separa, porque é tudo crime organizado. Esse enfrentamento ao crime organizado propriamente dito, ele tem que ser trabalhado pelo município, mas, sobretudo, pelas forças estaduais e pela Polícia Federal. Esse é um ponto. A grande questão é que eu proponho no meu plano de governo a criação da primeira Secretaria de Favelas
que é um termo que eu gosto de usar. Prefiro usar favelas, até porque o nome favela, que tem a sua característica de um arbusto, aqui no Morro da Providência, que foi a primeira favela do Rio de Janeiro, faz parte da nossa história e da nossa cultura. Então eu não gosto desse politicamente correto que chama favela de comunidade. Então proponho a primeira secretaria de favelas no Brasil. E o que isso significa? Justamente aplicar políticas públicas com as diferenças locais do ambiente da favela, que passa não só pela presença de um poder paralelo, mas passa também por uma maioria esmagadora de 99,9% da população de bem que ali vive. E uma força produtiva e uma força de consumo impressionante. Faça um exercício com todos os senhores e senhoras aqui. Se a gente abrir um aplicativo de comida numa região, na entrada de uma favela, é impressionante o volume de ofertas de empresários, de empreendedores, muitas vezes informais, que estão ali dentro da favela oferecendo, produzindo, criando negócio, criando emprego dentro da favela. Então não há a menor dúvida da capacidade econômica, da capacidade produtiva e da capacidade de consumo de dentro das favelas, haja visto o contingente populacional que temos. Além disso, é fundamental, até para que a gente possa avançar nas demais políticas de mobilidade, por exemplo, a partir do momento que a gente consegue criar e manter negócios nessas regiões das favelas, a gente melhora significativamente a questão da mobilidade, porque a gente fixa o trabalho ali, evita o deslocamento de uma região distante para outra região, normalmente para o centro da cidade ou para a zona sul do Rio de Janeiro, e você ainda ganha qualidade na mobilidade da cidade, além de fomentar a geração de empregos, da regularização de negócios nesses ambientes, e que se faz como? Criando um ambiente de segurança pública, criando um ambiente de segurança jurídica e, principalmente, com recurso financeiro. Respondendo um pouco a pergunta anterior, o primeiro passo eleito na Prefeitura do Rio de Janeiro é promover uma reforma administrativa. Hoje são 33 secretarias. 33 secretarias que muitas vezes falam do mesmo assunto. O atual prefeito foi criando secretarias aleatórias para atender a paniguados políticos. E dou exemplos. Há uma secretaria de diversidade, uma secretaria de questão religiosa, outra secretaria de desigualdades, que falam sobre o mesmo tema. Então, são muitos setores da prefeitura falando do mesmo assunto. Fez isso porque tinha necessidade de criar 33 cargos de secretários para trazer aliados que, na sua maioria, sequer são da cidade do Rio de Janeiro. E eu dou um exemplo claro. Filho do Quaquá, presidente do PT, vice-prefeito de Maricá, a cidade que o Eduardo Paes humilhou nacionalmente. Esse rapaz é vice-prefeito de Maricá, secretário de ação comunitária, alguma coisa do tipo, não sei bem qual é a secretaria, na cidade do Rio de Janeiro. E qual foi o grande feito dessa secretaria? O prefeito tirar R$1,5 milhão dos nossos impostos e dar para o MST, que está afrontando o comerciante aqui no centro da cidade. Eu dialogo diariamente com os comerciantes aqui do centro da cidade, da região do Saara. A região da Saara, minha família descendente de libaneses, é de comerciante na Saara. Minha mãe nasceu na Rua da Alfândega, número 366, e morou lá até os 6 anos de idade. Minha família é de comerciante do centro da cidade. E ali, hoje, a gente tem invasões de propriedade privada às vistas do governo do municipal, e o poder municipal, o poder público da prefeitura não faz absolutamente nada. Ao contrário, ainda estimula. Então, o desrespeito pela propriedade privada, o desrespeito ao empresário de uma região tão vital para a cidade como a região do centro da cidade, é uma demonstração de fragilidade da atual prefeitura. A partir do momento que a gente enxugue a máquina, passe, como eu disse, de 33 secretarias para 15. E são 15 secretarias que conseguem implementar políticas públicas sem cruzar competências. E tenho propostas ousadas, como, por exemplo, atrelar a política ambiental à política de desenvolvimento econômico. No século XXI, é muito bonitinho ser ambientalista de plantão. E a gente tem características próprias de um ambiente que deve ser preservado. Eu citei há pouco a Floresta da Tijuca. Mas, no século XXI, a preservação do ambiente deve ser conciliada com o desenvolvimento econômico. Por isso, colocá-las na mesma secretaria. Tem a perspectiva de uma criação de uma secretaria de favelas. Tem a extinção da CEOP, que hoje, em desvio de finalidade, tem uma guarda municipal, ou melhor,
uma milícia oriunda da Guarda Municipal a serviço do atual secretário, o mais incompetente da história do Rio de Janeiro, um delegado fracassado que nunca prendeu ninguém, amiguinho do prefeito, como boa parte dos que estão no entorno do prefeito, são os amiguinhos do prefeito, que adotou uma política de uma milícia que até bem pouco tempo nem uniforme usava, e depois de eu bater muito na Assembleia Legislativa, passaram pelo menos a usar uniforme, que é o que se predispõe de uma polícia ostensiva na rua, que o cidadão consiga identificar quem é quem, e esse grupo que recebe uma gratificação que o guarda municipal tradicional não recebe, ele serve exclusivamente para fazer covardia contra o cidadão de bem. E aí eu me refiro ao camelô, me refiro ao motorista de aplicativo. Obviamente que a questão do camelô, até para preservação do empresário, precisa ser algo regulado pelo poder público, mas não com porrete, com fiscalização fazendária, com fiscalização da postura. Portanto, propõe a extinção da CEOP e a criação e a elevação da Guarda Municipal ao status de secretaria e da Defesa Civil Municipal ao status de secretaria, porque tal qual a Polícia Militar para o governo do Estado e o Bombeiro para o governo do Estado, está a Guarda Municipal, transformada em Polícia Municipal, e a Defesa Civil, numa cidade que vive as características que temos, de ser uma cidade espremida num curto espaço geográfico entre o mar e a montanha, com os problemas que a gente tem de chuvas, de intempéries climáticas. A gente precisa de uma defesa civil forte. Dentre essas mudanças na estrutura do município, a gente consegue preservar as aplicações constitucionais, que não dá para mexer, são 9 milhões e 800 na saúde, 9 milhões e 300 na educação, isso é preceito constitucional, você não pode mexer nesses níveis de investimento, porém, a gente consegue, como prioridade, ao invés de investir apenas 1,7% do orçamento em segurança pública, ampliar esse investimento, porque vai sobrar à prefeitura 8 bilhões de reais anuais. Com 8 bilhões de reais anuais, e nessa perspectiva de fazer uma reforma administrativa que não passa só pela secretaria, mas pelas estruturas de empresas públicas, autarquias, dentre elas a Invest Rio, que hoje nada mais é do que um cabide de emprego que pouco entrega ao microempreendedor, a gente consegue aportar recursos próprios da prefeitura, sem renúncia fiscal, e estimular microcrédito para quem quer empreender com esses 8 bilhões de reais que serão economizados de uma reforma ampla da administração pública na cidade do Rio. Muito bem. Já que o senhor falou do centro da cidade, eu vou então encaminhar aqui uma pergunta que veio exatamente do nosso Conselho Empresarial de Renovação do Centro da Cidade, que trata... O atual prefeito ele criou o programa Reviver Centro e o programa Reviver Cultural, que aparentemente está indo bem, assim, de ponto de vista de ocupação predial, modelos híbridos e tal. Mas a ordem pública, que é um ponto extremamente importante e relevante, é o que mais tem incomodado aos nossos empresários varejistas, a ocupação irregular das calçadas, pelos camelôs, pela série de situações que tem no centro, a má iluminação das ruas. Sujeira. Como é que o senhor pretende, o senhor já antecipou um pouco dessa resposta, mas, de qualquer maneira, o senhor pretende manter esse programa Reviver Centro e Reviver Cultural de ocupação das lojas desocupadas por atividades culturais para tentar revitalizar o centro, vai incentivar que o centro da cidade seja ocupado por residências em um número grande para que a estrutura do nosso ambiente muito esvaziada aqui no centro, e depois da pandemia especialmente, em que houve uma evasão muito grande de empresas aqui do centro da cidade, os restaurantes fecharam, enfim, tivemos um esvaziamento de pessoas. A gente só tem um jeito do centro da cidade voltar a ser o que era no passado, se as pessoas voltarem a participar. E talvez a forma que a atual administração encontrou foi de incentivar que fossem residências, os prédios transformados em residências. A sua política de ocupação desse solo urbano será através de residências ou tem alguma outra alternativa para que o centro possa se transformar de novo num lugar atrativo para se viver e para se trabalhar? Tenho feito um paralelo não só pela minha vivência no âmbito do Mercosul. Muita gente, quando fala de choque de ordem, usa o tradicional exemplo de Rudolph Giuliani em Nova York, mas eu tenho usado muito o exemplo de Buenos Aires.
uma cidade que sofreu os dilemas de um governo socialista durante muito tempo, pobreza extrema, mas falando de forma muito objetiva, Buenos Aires entendeu, a cidade de Buenos Aires entendeu que, não obstante o modelo socialista que estava implementado, a extrema pobreza, as dicotomias sociais, ela precisava sobreviver e sobreviveria com negócios, com turismo, e resolveu se isolar e adotar políticas de reordenamento urbano. E isso tem dado certo e passou pela instituição de uma polícia municipal, e é o que eu pretendo fazer. Em primeiro lugar, refundar a Guarda Municipal. Primeira atitude como prefeito, tirar o gabinete do prefeito da Cidade Nova e transferir para São Cristóvão a sede da Guarda Municipal, numa demonstração de que a prioridade no governo será a segurança pública. Depois, refundar a Guarda Municipal. Refundar mesmo. Mandar uma mensagem para a Câmara extinguindo e fazendo de novo, começando do zero, no modelo de polícia municipal. Porque a autoridade, agente de segurança do poder público na rua, ela é a polícia municipal. Então, instituí-la como no modelo de polícia municipal, restabelecendo ali as gradações da carreira, as progressões da carreira, que hoje não existem. Hoje a gente tem uma guarda municipal que tem uma escala em Y, o que faz com que o agente que entre no serviço público dificilmente ascenderá ao posto máximo da instituição e dificilmente será o comandante da tropa. Hoje a gente tem diferenças salariais grotescas que vão além das perdas inflacionárias, que hoje representam 20% do salário defasado de um servidor público, em especial do guarda municipal, mas também um salário baixo. E a gente, por outro lado, tem um comandante da Guarda Municipal que no final de semana passado estava tendo o papelão, a disfarçatez de ser o cabo eleitoral do prefeito dentro do CADEG, e aí eu não considero que seja algo, uma missão de um chefe de uma força de segurança. Eu não consigo visualizar o comandante-geral do Exército, né, o comandante do Exército, não consigo visualizar o secretário da Polícia Militar no final de semana, ainda que seja no seu horário de folga, muito embora um comandante de uma força não tenha horário de folga, ele é o comandante da força permanentemente, panfletando para um prefeito. Eu considero que esse não seja o papel do comandante da Guarda Municipal, ganhando mais de 40 mil reais de salário. E numa defasagem é o guarda municipal que ganha 2. Acho isso uma covardia, considero uma covardia com a gente. Porém, fundamental refundar a Guarda Municipal e colocando na rua com presença ostensiva. A Guarda Municipal, ao invés de baixar o cacetete, a bala de borracha no camelô, se ela ocupa às 7 horas da manhã o espaço público, eu duvido que o camelô se instale na frente de um estabelecimento comercial. Contra a ocupação, contra a presença ostensiva do Estado, do poder público na rua, ninguém resiste. E não precisa de violência para isso. Então, ocupação no centro da cidade. Devolver o poder de circulação de pessoas para o centro da cidade. Eu circulo no centro da cidade desde que nasci, trabalho no centro da cidade desde 17 anos de idade, quando entrei para a faculdade de Direito, circulo bem aqui no centro da cidade, como falei, minha mãe nasceu no centro da cidade, eu também. O fato é que a gente não tem mais pessoas circulando no centro da cidade. A gente devolve, tendo uma política habitacional de fixação de residências, para que essa ocupação de pessoas ela permaneça durante as 24 horas do dia, que as pessoas possam estar aqui, trabalhar aqui no centro, ir e vir e voltar para o centro, mas é fundamental que esse modelo de ocupação dentro da cidade seja baseado em negócios e fixação de empresas aqui. As empresas evadiram, elas foram embora para a Zona Oeste, para a Barra da Tijuca, ou foram embora para São Paulo, e fugiram do centro da cidade, por esses problemas que o senhor bem coloca. A partir do momento que a gente restaura a ordem, passa a intervenções urbanas de força e que promova, eu sou o entusiasta e o relator na Assembleia Legislativa de um projeto de zona franca no âmbito do Estado, evidentemente, mas para o centro da cidade, mais especificamente para essa região de intenso comércio popular do Saara. E ali prevê incentivos fiscais e prevê aporte de recursos de agências de fomento, e a gente pode replicar esse modelo aqui na cidade do Rio de Janeiro e fazer com que o empresário que queira montar o seu negócio, ou ele escolhe, ou ele vai, através do incentivo, para uma área de favela e fixa negócio e geração de emprego nessa área, ou ele vem para o centro da cidade, que é uma região que está abandonada e tem todo um potencial e toda uma vocação para isso. Sem contar no aspecto turístico. A gente tem uma história do Brasil, boa parte dela, onde o Rio de Janeiro foi o protagonista, e aqui esse prédio e a associação é um exemplo disso, e é uma história de 500 anos, pouco mais de 500 anos, mal contada. E a gente não tem preservado o nosso sítio
turístico e histórico no Rio de Janeiro. É um modelo de atração de turista. Hoje eu aprovei na CCJ um projeto de lei que é de autoria do meu vice-prefeito, que eu vou falar dele daqui a pouco, Fred Pacheco, que reconhece a Catedral Metropolitana como um patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei surpreso, era uma informação que eu não sabia, que o segundo local de maior visitação de turistas, local público de maior visitação de turistas no Rio de Janeiro é a Catedral Metropolitana. Não só pelo seu aspecto religioso, de peregrinação religiosa, mas, sobretudo, pelas suas características de história, de cultura, da arquitetura. E a gente não respeita isso e não consegue atrair o turista para o centro da cidade do Rio. Muito bom, deputado. Muito boas suas ideias sobre tudo. Obrigado. Parabéns. Eu tenho aqui uma pergunta do nosso Conselho de Urbanismo e Transporte. A Supervia é uma estrutura que eu sei que não é municipal, ela é de gestão estadual, que também transcende ao município do Rio de Janeiro, ela atende outros municípios da Baixada, mas 80% dela está na cidade do Rio de Janeiro, e a população trabalhadora que pega esse trem e tem que chegar no trabalho, ele é prejudicado muitas vezes porque o trem quebra, para, o negócio foi roubado, não sei o quê, o fio, o trilho, sei lá o quê, e é um inferno a vida do trabalhador e, consequentemente, impacta na atividade empresarial, especialmente de todas as atividades de serviço e industrial. O trabalhador não consegue chegar a tempo porque o transporte que ele usa, muitas vezes, é o trem, uma grande parte da população, embora por ineficiência operacional esteja se perdendo muito volume de transporte, mas a pessoa, quando entra lá no trem, ele não quer saber se o trem é municipal, estadual ou federal. Ele quer estar num negócio que o leve para o trabalho. E a obrigação do administrador público é prover essa condição de deslocamento do trabalhador da sua casa até o seu trabalho. E a associação comercial quer ajudá-los a resolver isso. Eu pergunto, como o senhor agirá em relação à Supervia, que não é, eu sei que não é da responsabilidade direta da administração municipal, mas que precisa ter uma intervenção do prefeito para isso, para solucionar isso. O nosso Conselho de Urbanismo tem uma proposta formal de transformar. Eles fizeram um trabalho muito interessante, sabe, deputado? O presidente do nosso conselho é o Sérgio Magalhães e o Vicente Loureiro, dois urbanistas qualificadíssimos. E eles pegaram o grupo de conselheiros nossos aqui e saíram daqui, pegaram na central um trem e foram até a estação Deodoro. E ia parando em estação e medindo o tempo de espera do deslocamento e o tempo de espera para um outro trem que chegasse. E verificaram que assim, variava muito a diferença entre um tempo e outro, porque não há uma regularidade nessa sequência de embarques e desembarques. E a proposta do nosso conselho é de transformar a Supervia no modelo metrô. Aí tem uma intervenção da prefeitura de garantir melhor o acesso, a segurança, não sei o quê, em parceria com o Estado, deveria ser feito, e com a própria empresa concedente, transformar aquilo num modelo metrô de superfície com regularidade a cada 10 minutos. Eles mediram lá e tem lá um projeto pronto, arrumado, que eu vou lhe encaminhar. E eu queria saber se o senhor aceita estudar esse assunto. Perfeitamente. É fundamental quando a gente fala de mobilidade, todo o debate aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, todos os debates de televisão, tudo que a gente tem feito de discussão, quando se fala de mobilidade, infelizmente o assunto tem se resumido ao BRT e aos engarrafamentos. São dois problemas da cidade do Rio de Janeiro. O BRT nasceu errado, seja porque foi para atender empresário de ônibus com interesses espúrios, seja porque foi para atender empreiteira com interesses espúrios também. Não sou eu que estou, não é achismo meu, não. Isso está nas delações da Lava Jato. Interesse negociata envolvendo a equipe e o atual prefeito para interesses espúrios de empresário de ônibus e de empreiteira. Mas não adianta olhar pelo retrovisor. Foi errado, mal feito, não é um transporte de massa, deveria ser sob trilho e não é cair no lugar comum. A região do BRT
seja em qualquer ramal que a gente esteja falando, ele acontece numa região plana, portanto, um ambiente suscetível, possível de ter sido feito sob trilhos. Aí o questionamento é, mas é um modelo mais caro. E aí vem a resposta. O prefeito fez uma vez, depois fez a segunda, porque desmoronou, ruiu, os ônibus se destruíram. Aí ele fez a segunda gastando o mesmo preço da primeira vez. Veio um governo subsequente ao dele, que infelizmente não cuidou do transporte como deveria, piorou ainda mais, e ele teve que fazer agora pela terceira vez. Como ele é um bom marqueteiro e maquiador, ele está vendendo para a população do Rio de Janeiro que ele resolveu o problema que ele próprio criou por 2 vezes, o que é um outro tapa na cara da gente. Mas são águas passadas, não adianta a gente ficar remoendo isso e não apresentar soluções. Portanto, eu defendo a manutenção do BRT, não tem nada disso distinguir o BRT, não. Se for possível, a médio e longo prazo, a gente promover estudos por parceria público-privada, por investimento internacional, de gradativamente, em médio e longo prazo, substituir esse modal por trilho, ótimo, bem-vindo, e eu me comprometo a fazer o estudo para isso. Mas o que a gente tem hoje é o BRT, ele continuará. Outra discussão que a gente tem tido é a Avenida Brasil. A Avenida Brasil, que por essas razões de atabalhoadas do pensamento, do devaneio do prefeito, ele bota a pista seletiva, tira a pista seletiva, não concluiu a Avenida Brasil, ela mal e porcamente vai até Deodoro. A Zona Oeste, que é o que importa de verdade para efeito do impacto na mobilidade da cidade, não tem nenhuma intervenção na Avenida Brasil. A gente tem uma zona que vem lá de cima, passando por Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, que é precária a Avenida Brasil, sob o ponto de vista de conservação, segurança, iluminação, muito precário. Então, tem que ter essa intervenção também. O fato é que as discussões têm se limitado a isso. Só que as pessoas, inclusive as propostas de governo, elas esquecem do ente metropolitano. Hoje a gente já tem instituído o Rio Metrópole, que é um instituto que está sob a égide do governo do estado, que tem o maior número de associados, porém, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem assento e tem peso e tem voto. Outros municípios do entorno da região metropolitana também têm assento e têm voto. Toda a lógica de energia, transporte, mobilidade, água e esgoto, ela tem que ser pensada sob o aspecto do ente metropolitano que perpassa a cidade do Rio de Janeiro. Então, o meu compromisso é voltar à discussão dentro do âmbito do ambiente do ente metropolitano. Segundo lugar, a integração das modais. Hoje o prefeito criou um tal de JAE, um cartãozinho da prefeitura para fazer propaganda da prefeitura. Só que esse cartão não se comunica como deveria ser com as demais modais de transporte, independente da competência de quem está gerindo ou fazendo a concessão. Portanto, se eu tenho um JAE e passo no BRT, automaticamente eu tenho que usar aquele cartão para passar no metrô, no VLT, nas barcas. Se a gente for a Londres, por exemplo, pega um trem que vem da região metropolitana, para em Londres, e ali você consegue pegar o metrô, consegue pegar algo parecido com o nosso VLT aqui, consegue pegar um ônibus convencional, um ônibus daquele duplo, e consegue, inclusive, alugar aquela bicicleta ou patinete, que também é um modal de transporte, com o mesmo cartão, com a mesma tarifa. E a gente não tem isso no Rio de Janeiro hoje. Além disso, eu sou um defensor do fortalecimento das agências de transporte. A gente não tem uma agência de transporte na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem a agência estadual, que é a Getransp. Eu sou um defensor da Getransp. Trabalhei no orçamento como deputado estadual para capitalizar a Getransp, botar recurso ali, porque eu considero, por exemplo, que o Detro seja uma vergonha, cabide de emprego que não serve para absolutamente nada, mais uma invencionice do Rio de Janeiro. A gente tem um poder concedente, que é a Secretaria de Estado de Transporte, e tem uma capacidade de fiscalização que é da Getransp. Não precisa do Detro para nada, a não ser atormentar a vida das pessoas, fazer contrato com reboque, emprestar reboque para sacrificar a vida da população. Eu deflagrei uma operação contra a máfia do reboque e a indústria da multa, que tem pertinência ao tema. Fui ameaçado, porque tem milícia envolvido nisso, tem uma opção de bandido envolvido nisso, mas deflagrei essa operação, diminuímos sensivelmente a operação de reboques no Rio de Janeiro. O prefeito atual é conivente com essa máfia, porque o que mais tem no pátio, na cidade do Rio de Janeiro, são carros de trabalhador ali, onde se busca achar pelo em ovo.
A gente viu carro de trabalhador com fruta, com mercadoria, com carrinho de pipoca, com gente honesta que estava indo trabalhar e teve seu bem apreendido. E mais do que isso, a mesma empresa que reboca é a que opera o pátio e que faz o leilão. Isso acontece no modelo do Detro e acontece na prefeitura. Tapa na cara do cidadão carioca. Portanto, defendo um modelo de ampliação de competência de uma agência reguladora que pode ser uma parceria com a própria AGETRANSP, para que a gente possa observar de perto como está a integração e atuação do poder concedente e do serviço na ponta prestado para o cidadão. Lembrando que no Rio de Janeiro a gente tem acordos não cumpridos e contratos não cumpridos. Não há ar-condicionado nos ônibus do Rio de Janeiro, o que é uma vergonha numa cidade que registra as médias de temperatura que a gente registra em pleno século XXI. Falta de postura e de força do poder público, não é de investimento, não. É de capacidade gerencial, é de não ter rabo preso com o empresário de ônibus e poder cobrar o serviço como ele está escrito no papel. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui, nós já estamos caminhando aí para a nossa reta final desse nosso encontro, mas eu tenho aqui uma pergunta do nosso Conselho Empresarial de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que diz o seguinte: o Rio Grande do Sul passou por uma grave crise, tragédia, né, climática, e Porto Alegre sofreu demais. Como é que o senhor pensa em preparar a cidade do Rio de Janeiro para o enfrentamento de crises como aquela que tivemos lá em Porto Alegre, considerando que o Rio tem características muito difíceis, porque montanhas, ocupação desordenada dos morros e uma dificuldade muito grande de você controlar todos os riscos existentes de desabamentos, de tragédias com as chuvas gigantes que acontecem periodicamente aqui. O senhor pretende rever o papel da GeoRio e garantir minimamente que a vida dos nossos cidadãos da cidade do Rio de Janeiro possa estar protegida diante de riscos, de tragédias climáticas, como aconteceu no Rio Grande do Sul? Olha, excelente pergunta, e mais uma vez vai uma crítica aqui, mas senhores e senhoras estão observando que as minhas críticas não são aleatórias, nem uma perseguição política ao atual prefeito. Eu sou contrário ao atual prefeito, porque eu considero que ele foi para o lado errado do ponto de vista ideológico, é um péssimo gestor e não tem palavra. Portanto, eu sou crítico ao atual prefeito, não obstante ao fato de ser candidato contra ele, e sempre serei. Não há hipótese de acordo com esse prefeito. O fato é o seguinte, o prefeito não respeita o orçamento da cidade. O Rio de Janeiro tem um orçamento crescente. Nosso orçamento está acima dos 40 bilhões de reais há algum tempo. E tem perspectiva de crescimento não por mérito dele ou por gestão dele. É porque é uma cidade naturalmente pujante, apesar dos seus problemas. O fato é que o prefeito endividou a cidade de maneira recorde na história recente do Rio de Janeiro. E dou exemplos em números. Foram nessa gestão quase 7 bilhões de novos empréstimos. O que ele vai para a televisão fazer propaganda dizendo que é investimento do governo federal, se valendo da boa relação de cachaça e tapinha no ombro com o presidente da República, não é investimento coisíssima nenhuma. É empréstimo de dinheiro, sobretudo em acordos com o BNDES, Caixa Econômica. Eu estava na Câmara Municipal e, infelizmente, a gente tem uma Câmara Municipal hoje apaniguada, subserviente ao prefeito. São vereadores que ficam de pires na mão, implorando por realizar poda e pequeníssimas intervenções nas suas localidades, lembrando que não é papel do vereador promover nenhuma política pública de absolutamente nada. É papel do vereador fazer o orçamento, aprovar leis e fiscalizar o Poder Executivo. Os vereadores atualmente perderam a sua capacidade de fiscalizar o Poder Executivo porque estão subservientes ao prefeito. Os únicos 2 vereadores na cidade do Rio que fizeram um papel de oposição foi o vereador Rogério Amorim, meu irmão, e o vereador Carlos Bolsonaro, dos 51 vereadores. Por isso, a necessidade da gente eleger vereadores que possam fazer um bom trabalho. Está aqui o Leonardo Aragão comigo, e tenho certeza que será não é porque é meu aliado político, mas que será um vereador que não vai se render ao prefeito, vai fazer o papel de vereador. O próximo ponto. Eu estava acompanhando na Câmara Municipal num dia que o prefeito
mandou uma mensagem para a Câmara para contrair um novo empréstimo, segundo ele, para investimentos em transporte. E naquele mesmo dia, ele já sabia que seria aprovado, e naquele mesmo dia ele descontingenciou 700 milhões de reais do transporte que já estavam no cofre para outras pastas, para fazer maquiagem pela cidade. Então ele já sabia, é muita presunção, ele já sabia que ele faz o que ele quer na Câmara Municipal, que ele ia aprovar um novo empréstimo e que, portanto, ele poderia se desfazer de 700 milhões de reais, porque ele sabia que ia entrar um novo empréstimo de 700 milhões, de mais tantos milhões de reais. A cidade do Rio de Janeiro hoje, o próximo prefeito vai ter a amargura de receber uma cidade endividada, uma cidade no vermelho, e que, com projeção para 2040 de mais de 40 bi, um orçamento inteiro de dívida. Então isso é muito grave para quem se diz um bom gestor. É gravíssimo. Partindo desse prisma, é fundamental que o prefeito respeite o orçamento da cidade e não tirar, como tirou há 2 meses atrás, 67 milhões de reais da GeoRio. A irresponsabilidade do atual prefeito, ela tira do principal equipamento público da cidade de enfrentamento a esse drama, das chuvas, das encostas no Rio de Janeiro, das catástrofes, ele tira 67 milhões de reais, faltando poucos meses para o verão, que é justamente a época do ano que acontecem essas catástrofes, ou seja, a tragédia anunciada. E o prefeito, mais uma vez, se maquiando de bom gestor, no dia que a chuva assolar o Rio de Janeiro, destruir tudo, matar pessoas, ele vai se travestir, dessa vez não de malandro no carnaval, mas vai se travestir de gestor, botando um coletezinho da prefeitura, vai acordar às 5 horas da manhã e vai fazer uma selfie, porque ele é um prefeito de internet, ele vai fazer uma selfie no Centro de Operações Rio, dizendo que está trabalhando e conduzindo a operação de restauração da cidade. Ou seja, ele tirou 67 milhões de reais da GeoRio, faltando 2 meses para o verão. Qual o nível de responsabilidade desse prefeito? Então, o principal ponto é respeitar a GeoRio e a sua vocação. É o orçamento para a GeoRio, técnico qualificado, é não roubar na GeoRio e fazer com que a GeoRio cumpra a sua missão de contenção das encostas, de estudo de solo, que vai diminuir ou pelo menos atenuar essas mazelas. O Rio de Janeiro nasceu numa geografia, como eu disse, esmagada, uma cidade esmagada entre o mar e a montanha. Portanto, nós sempre teremos problemas climáticos, isso é fato. Isso não depende do prefeito do Rio, de Nova York ou de Paris. A gente está num mundo que tem os seus problemas e seus dramas ambientais, isso se agrava e a gente vai ter chuva, a gente tem uma geografia propícia a isso. Agora, o que o prefeito precisa fazer é se preparar respeitando o orçamento, qualificando as equipes, preservando a cidade, zelando dos nossos canais para escoamento, retomando as obras de piscinões, fazendo, seja em parceria com o governo do estado ou fazendo por conta própria, a dragagem dos rios, dos canais na cidade do Rio de Janeiro que ele abandonou, e implementando uma política habitacional que respeite a geografia da cidade, o que a gente vê em Acari, por exemplo, numa política politiqueira, desrespeitar todo um canal que ele transborda em toda enchente, ou melhor, não precisa nem ter enchente, bastou chover um pouco a mais, o canal transborda, e ainda assim ele implementa uma política habitacional às margens desse canal sem promover as intervenções urbanísticas necessárias. Então, a principal resposta é respeito pelo orçamento da cidade e com as instituições adequadas. A outra questão que eu considero o principal problema ambiental do Rio de Janeiro hoje são as ocupações irregulares em áreas de preservação ambiental. E me refiro, sobretudo, no lugar que é mais dramático isso, que é a Zona Oeste, e aí eu me refiro à área da AP5, a Zona Oeste raiz do Rio de Janeiro, Campo Grande, Santa Cruz, toda a região de preservação que está destruída e todo dia avançando com condomínios, com intervenções irregulares. Me refiro às expansões das favelas tradicionais aqui no Rio de Janeiro, desde a Rocinha até a Coreia, na Tijuca, onde a principal política de meio ambiente da cidade do Rio de Janeiro é trazer apaniguados para o poder, fazer projetos que visam trazer cabos eleitorais e fazer papagaiada política. O Rio de Janeiro não retomou uma ação enérgica para conter a expansão dentro dessas áreas de preservação, cumprindo o seu papel também constitucional, porque a competência do meio ambiente é tripartite, é município, estado e governo federal. Essa é a principal política pública e intervenção consorciada a uma política de desenvolvimento econômico. Bem,
Muito obrigado. Chegamos, então, ao nosso final. Eu agradeço. Obrigado. Eu queria Obrigado, presidente. genuinamente lhe dar os parabéns pela Agradeço. sua sincera demonstração de amor pela cidade. Desejo-lhe muito sucesso Muito na obrigado. sua Muito candidatura obrigado. e esteja certo que a Associação Comercial estará sempre aberta para discutirmos as questões relacionadas à cidade, ao ecossistema empresarial e para que nós tenhamos aqui a possibilidade do Rio voltar a ser protagonista no ambiente econômico e social do Brasil. Muito obrigado, deputado, pela sua Presidente, presença. obrigado. Eu lhe agradeço e termino aqui esse encontro como iniciei. A minha presença aqui hoje não é na condição de candidato a prefeito do Rio de Janeiro, uma condição que vai perdurar mais alguns dias. Mas como cidadão dessa cidade, desse estado e, sobretudo, como deputado estadual, meu diálogo sempre foi permanente. Tenho feito esse exercício na CCJ. É comum a gente discutir com a associação constantemente projetos que impactam ao setor produtivo. Então, me sinto muito à vontade aqui, considero minha casa. Agradeço imensamente a possibilidade de discutir a cidade do Rio de Janeiro, o processo eleitoral, mas, sobretudo, poder transparecer uma vertente minha, que é necessário que o povo do Rio de Janeiro também conheça, que é de capacidade de apresentação de solução, de interlocução com os setores, e não só de defesa incondicional de uma pauta ideológica, que o faço com orgulho, mas que também é necessário esse outro exercício. A eleição está terminando, eleição é matemática, a gente precisa levar essa eleição para o segundo turno. Nós construímos uma frente conservadora, que passa pela minha candidatura, pela candidatura do meu amigo, meu irmão, delegado Ramagem. Eu digo isso para o bem da cidade. A gente exaurir esse processo de discussão do Rio de Janeiro, que fizemos aqui no exercício de 1 hora, sem nos privando de discutir por mais um mês, num segundo turno onde o jogo é zerado e começa o confronto direto de ideias e propostas em igualdade de condições. Eu tenho críticas que a gente não vivenciou no Rio de Janeiro, que talvez fosse o maior exercício democrático para essa eleição, de apresentação de propostas, inclusive, que seriam os debates. Foram raros os momentos como esse aqui, de possibilidade de diálogo com o setor produtivo, com uma localidade ou com algum órgão da imprensa, seja por forma de sabatina ou por debate. A sabatina que tentamos fazer no ambiente universitário, infelizmente, tomado pela doutrinação ideológica, não aconteceu. Aconteceu um episódio que aconteceu comigo na PUC, que eu falei que boa parte do cidadão de bem quer falar, que são uma cambada de vagabundos, delinquentes, maconheiros, custeados pelo papai e pela mamãe, e que infelizmente vai ser o futuro do Rio de Janeiro, essa geração perdida, doutrinada ideologicamente. Por outro lado, o prefeito manobrou com a sua influência financeira, inclusive, perante a imprensa, a impossibilidade da realização de debate. A gente está vendo uma eleição muito acirrada em São Paulo, e eu não estou entrando no aspecto meritório da eleição de São Paulo, mas a gente viu uma realização de debates com os candidatos, às vezes 2 por semana, nos mais diferentes veículos de comunicação. E aqui no Rio a gente só vai ver 2. Um no início do debate do processo eleitoral, que foi da Bandeirantes, e o outro na Rede Globo. E fica aqui o prenúncio. Não vou poupar o atual prefeito do que ele tem que ouvir. Então, quem gosta de política, prepare-se para o debate do dia 3, que eu vou falar boas verdades lá. Muito obrigado pela possibilidade de discussão, e estou aberto sempre à Associação Comercial e a todos os setores produtivos do Rio. Obrigado, presidente. Obrigado. Sinto muito